Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus, para crescer, eu e você crescer com a palavra, que é a palavra que tem direcionamento. Quando a gente quer, a palavra nos ensina o certo e o errado. Quando a gente não quer, que quebra a cara, a culpa não é do Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem aconselhamento para qualquer tipo de situação. Então, depende de mim e de você querer. A Bíblia diz que o caminho é estreito da salvação e o da perdição é largo, porque tem tudo que a nossa carne gosta. Cabe a nós procurar o caminho estreito e querer, para poder o Senhor estar conosco. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente escute e lute para colocar em prática. Quando eu digo lute, porque não é fácil. Nós temos uma carne que dormimos e acordamos com ela. Essa carne é tão terrível que até quando o Senhor vir, tudo vai ficar aqui na terra. A gente tem que subir em corpos transformados. Se não morrer antes e ter o prazer, a honra de ser arrebatado. Para você ver como a carne é maligna, mas o Espírito é vida, o Espírito vivifica, desde que queira estar com Jesus e matando a carne, com a ajuda dele e com o meu querer. Porque o Senhor não vai fazer o que eu tenho que fazer. Ele não faz mágica, ele é amor, ele dá o livre-arbítrio. Mas ele está sempre orientando e aconselhando. Cabe a mim e a você querer. Amém? Estamos trabalhando o livro, a história de Davi. Uma história linda. Iniciamos ontem, né? No capítulo 16 e hoje vamos para o 17. É uma história belíssima, que muitas vezes vai ter situações que vamos se identificar com ela, com o sofrimento de Davi. Mas também vamos ver como o Senhor foi com ele. E quando a gente luta para adorar, diante do sofrimento, ele é conosco. Porque se vier o Senhor com tudo bem, é ótimo. Agora, quando vem a dor, aí é diferente. Mas quando a gente quer, a gente pede força. Ele está ali segurando nas nossas mãos. Amém? 1 Samuel 17, do 1 ao 22. O título é: Existem guerras, mas na hora certa Deus chega. Às vezes eu e você estamos enfrentando batalhas espirituais, guerras terríveis, mas o Senhor está nos aprimorando, o Senhor está trabalhando dentro de nós, mas na hora certa Ele chega. Amém? Vamos ver aqui no capítulo 17 de 1 Samuel. Guerra entre os filisteus guerra entre os israelitas e os filisteus. Os israelitas eram o povo de Deus. Os filisteus é onde tem o Golias, né? Aquele gigante. Sempre tem filisteu querendo nos atacar. Sempre tem filisteu nos caluniando. Sempre tem filisteu nos ameaçando, nos humilhando, nos rejeitando. Mas o Senhor está nesta guerra. Está na guerra do desemprego, da enfermidade. O Senhor está nessa guerra. Ele está no seu lar comigo e com você. Tenha calma, só não deixe de adorar. E os filisteus ajuntaram-se às suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. A gente vê aqui que os filisteus se ajuntaram para guerrear contra o povo de Deus. É nessa hora que o povo de Deus tem que se ajuntar em oração, em louvor, em jejum e leitura da palavra. Porque é assim que as guerras dos filisteus nas nossas vidas caem por terra. Glória a Deus. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Ali era o rei Saul que ordenou a batalha. Mas aqui também diz que eles estavam no vale. Vale é lugar de guerra. Vale é lugar de tristeza. Vale é lugar de humilhação. Vale é lugar de rejeição. Vale é lugar de tormenta.
Mas onde você está no vale, o Senhor está com você. Ai de mim e você no vale se Ele não estivesse. Ele está ali conosco. Mas, Berta, é tanta guerra. Tem um ensinamento essa guerra. O que Ele está permitindo hoje, como Ele diz lá em João 13:7, o que Ele faz hoje, eu e você só vai entender amanhã. Vamos clamar. Está doendo? Vamos clamar. Está magoando? Vamos clamar. Continue clamando, porque Deus é Deus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Veja que tinha um vale, uns de um lado, outros de outro, e o Senhor no meio. Porque o Senhor fica olhando quem é que está com ele e quem é que não está. Porque quando queremos uma coisa, aqui na terra lutamos tanto, então no meio da guerra, do sofrimento, é andar com o Senhor. Senhor, fica aqui comigo. Senhor, me revista com as armaduras de Deus. Senhor, me dê direcionamento. Choramos, com certeza. Dói, com certeza. Mas clamando e buscando a face do Senhor. Nada de dar lugar ao filisteu. Deixa ele de um lado e você está do outro. Porque aqui diz que os israelitas estavam de um lado e os filisteus de outro. E o Senhor no meio. Glória a Deus. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Era um gigante enorme. E às vezes nós temos um Golias assim. Às vezes o problema é aquele gigante enorme. Mas o Senhor chamou você e eu para guerrear. O Senhor chamou eu e você para ser valente do Senhor. Não deixe o gigante lhe assustar. Aleluia. Porque o grande, o poderoso, o tremendo, que está no céu e se inclina para ver a minha luta e a tua, é o Senhor. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5 ciclos de bronze. Ele estava com as armaduras de guerra carnal. As minhas armaduras e a tua, como homem e mulher de Deus, israelita, por direito que o Senhor deu, é capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está lá em Efésios 6, do 10 ao 18, as armaduras do Senhor. Se revista com essas armaduras e grande é a vitória. Salmo 119, verso 5 diz o quê? É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor. É com essa palavra, é com essas armaduras que você vence Golias. E eu também. Trazia greves de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Nosso escudo é o escudo da fé, aquele que apaga todo dado inflamado maligno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não olhe para o tamanho do Golias. Não olhe para Golias, não. Olhe para Jesus, que é grande e poderoso, que está acima de tudo e de todos. Como ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 28, o poder foi me dado nos céus e na terra. O poder está com ele. O gigante, ele só runge, mas ele cai por terra. Glória a Deus. E a haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhe entre vós um homem que desça a mim. O gigante ali disse: olha, vocês não são servos de Saul? É a mesma coisa do gigante dizer: vocês não são servos desse Deus? Eu sou gigante. Cai por terra. Porque eu e você servem o grande, o poderoso, que na concha da mão dele o mar está. A Bíblia diz que o mar é uma concha d'água nas mãos dele. Se eu pegar um balde, por menor que seja, e colocar na palma da sua mão, você na palma da minha mão, a água sai. Tem grande maior do que esse, que é o Senhor? Por que ter medo de Golias? Se ele puder pelejar comigo e me ferir, e vos seremos por servo. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e vos servireis.
Aqui, Golias fez um desafio, né? Disse, olha, traz um homem para lutar comigo. Ele estava muito confiante que ia ganhar. Se a gente ganhar, vocês vão ser escravos nossos. Mas se a gente perder, vamos ser escravos de vocês. Mas ele disse isso porque na cabeça dele jamais isso ia acontecer. Mas Lucas 1,37 diz que não há impossível para Deus. Portanto, não tenha medo das afrontas. Continue adorando, clamando e buscando. E escuta o que Deus vai fazer. Pelejarás por vós e vós calarei. Fecha a boca e deixa Deus pelejar. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Até aí o homem não tinha aparecido. E ele desafiando. E o Senhor só olhando. Porque quando a luta está grande, o Senhor só está olhando. Enquanto ele está olhando e a gente está chorando, ele quer fé. Ele quer confiança. Ele quer adoração. Ele quer louvor. Ele quer jejum. Ele quer leitura da palavra e ele quer que você fique em pé e fique no posicionamento de adorador. Porque aqui Golias estava fazendo uma proposta, afrontando, e o Senhor só de lá olhando. É nessa hora que eu e você tem que ser servo e serva, valente de Deus em oração. Ouvindo então Saul, todo Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Ali o povo de Deus temeu e se espantou. É natural. Era humano, eu e você é humana. Às vezes teme, se espanta. Mas é só um pouquinho de tempo. Daqui a pouco, adorar. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul eram estes homens já velhos e adiantado em idade entre os homens. Foram os seus 3 filhos, mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os homens de seus 3 filhos, eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra. Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. Veja que os filhos mais velhos de Jessé estavam na guerra. O senhor não sabia de tudo isso? Sabia. Mas o senhor estava trabalhando. Deus sabe a hora da vitória. Continua adorando. Os filhos de Jessé estavam aqui. Golias estava afrontando. E o Senhor trabalhando. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Entendeu? Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram ao rei. Quer dizer, os de potência. Os que tinham estatura. Os que tinham nome. Os que sabiam guerrear. Mas Deus trabalha como Ele quer. E Ele trabalha com o menor. Não diga eu sou menor. Diga eu sou servo e serva. E vai ser como meu Deus quer. E deixa a guerra e fecha a boca e vá adorar. E não se preocupe com Golias. Nem vá bater boca. Seu lugar é adorar e andar de joelho diante do grande que vai te dar esta guerra. Davi, porém, ia e voltava de Saul. Para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. 40 dias essa guerra. Já pensou? Quanto tempo faz sua guerra? Quanto tempo faz a dor, a humilhação, a enfermidade, a tristeza, a rejeição, as calúnias, as mentiras, o desemprego? Quanto tempo? Descansa, só adora. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço para teus irmãos uma efa deste grão tostado, estes 10 pães, e corre e leva-lo ao arraial a teus irmãos. Ali o Senhor já estava trabalhando. Jessé mandou Davi, o menor, e levar alimento para seus irmãos na guerra. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, e vês se vão bem, e tomarás o seu penhor. Quer dizer, leva tudo isso, vai ver se está tudo bem, leva essas alimentações para o capitão, né, o comandante da guerra, e vê se está tudo bem. O Senhor sabe trabalhar, louvado seja Deus, Ele só chega na hora certa. Tem calma, fecha a boca e adora. Estava Saul e eles e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho,
pelejando contra os filisteus. A peleja está grande, né? Mas Deus está trabalhando. A Bíblia diz, pelejarás por vós e vós calareis. Nessa peleja, você só tem que adorar que o maior, o terrível do gigante, cai por terra num minutinho. Isso é na hora de Deus e quando Deus chegar. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou os orvalhos com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. Aqui diz que Davi foi levar alimentação para os seus irmãos e para o comandante de madrugada. De madrugada é hora de adorar, a madrugada é hora de louvar, a madrugada é hora de ouvir a voz de Deus na palavra. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileiras contra fileira. Ali os filisteus de um lado e os israelitas de outro lado, na fila para a guerra. A minha filha e a tua é adorando. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu. A batalha, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ali Davi perguntou, né? E estando ele ainda, eu vou parar por aqui. Davi chegou e perguntou a seus irmãos se estava tudo bem. Amanhã nós continuaremos. Mas o que eu acho interessante aqui é que Davi, quando saiu com as alimentações, toda a alimentação que seu pai mandou para seus irmãos e para o comandante, ele saiu de madrugada. De madrugada é a hora de adorar. Eu não sei, muitas vezes você não pode ter a madrugada de madrugada, mas pode ser uma de madrugada pela manhã. Mas adore, porque o Senhor, Ele sabe pelejar. Lembre-se do título, existe guerra, mas na hora certa Deus chega. Essa guerra estava muito grande, não é verdade? Os israelitas de um lado, os filisteus de outro lado, e chega esse gigante e começa a afrontar o povo de Deus. Diz, olha, tem algum homem para lutar comigo? Porque na cabeça dele não tinha ninguém. E humanamente falando, não tinha não. Ninguém ganhava para aquele gigante. Mas a Bíblia diz que o Senhor traz à existência o que não existe. E o que não é, o Senhor faz ser. Quando chega as afrontas, os deboches, as ironias, as tramas, o Senhor lá de cima está vendo. A Bíblia diz que Ele tem olhos como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus. Só uma ordem dele e todo mal cai por terra. Então não se preocupe com a afronta. Ele quer que você fique nessa batalha como soldada de Cristo, adorando, louvando, jejuando, lendo a palavra. Faça o que você pode fazer, porque o que você não pode fazer, o Senhor é que faz. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 3:22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Foi o Senhor que pelejou nessa guerra. Enquanto Golias desafiava, o Senhor já estava preparando. Davi já estava chegando, de uma forma calma e sutil, porque tudo com o Senhor é com estratégia muito calma e muito tranquila. Êxodo 14:14 diz o quê? Quando estava aquela guerra que Faraó vinha com seus cavaleiros atrás para pegar de volta o povo, os israelitas, para escravo, né? Diante de todas aquelas maravilhas que Deus fez lá no Egito, mas ele endureceu o coração de Faraó e Faraó vinha atrás. Mas o que foi que o Senhor disse? Usou Moisés para dizer ao povo, pelejarás por vós e vós calareis. Eu não sei qual é o Golias que está te afrontando, mas o Senhor está pelejando. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Amém? Amanhã continuaremos essa história linda e gloriosa, porque a história de Davi é um exemplo para mim e para você, é uma inspiração para a gente aprender a ser adorador e adoradora. Existe guerra, mas na hora certa Deus chega. E aqui
Deus estava chegando. E Deus está chegando para fazer uma grande obra. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.